Olá, muito boa tarde. Está começando mais um Cotidiano, um programa feito especialmente para você. Muito obrigado por estar ligado aí na TV Votorantim, né, acompanhando a nossa programação. E o programa de hoje, né, a gente faz sempre especial para vocês. Nós vamos estar abordando um tema um tanto quanto delicado, na minha opinião, né? Nós vamos falar sobre a gravidez na adolescência. Vocês sabiam que no Brasil 75% das adolescentes que têm filhos diz que estão fora da escola? A gente está com especialistas aqui, elas vão explicar melhor para a gente se essa estatística confere ou não. O Brasil tinha 309 mil meninas de 15 a 17 anos nessa situação em 2013. Tá? Então, olha só. Um grupo mínimo dessas garotas é que trabalhavam e que estudavam. Né? Então, significa que a maioria acaba saindo, abandonando a escola e até o trabalho. E é interessante porque a gente vive num mundo rodeado de tecnologia, rodeado de informações, né? E parece que o número não diminui tanto, né, quanto deveria. Questão de doenças também, não só da gravidez. E a gente é bombardeado de informações, mas parece que na prática as informações não funcionam. Onde está a falha? A falha está nas escolas, a falha está nos pais, a falha está onde? Na sociedade? Ou existe falha, né, por causa dessas gravidezes? Que acontece, a sexualidade cada vez, o jovem entrando mais cedo na sexualidade, o apelo da mídia também, será que é isso que influencia? Enfim, nós estamos aqui com duas especialistas que vai estar nos ajudando a entender um pouco mais sobre os riscos também da gravidez da adolescência, as consequências, né? Porque tudo parece bonito, tudo parece fácil, mas não é bem simples assim. Então não saiam daí. E nós temos vários brindes para vocês também, tá? Tem sabonetes, tem kit Natura, tem vários brindes. Vão ligando aí 3247-1010. Não saia daí porque é rapidinho, vocês sabem disso, né? Só um tempo de tomar uma aguinha e eu já estou de volta. Preço baixo e qualidade na hora das compras é no Supermercado Maluxo. No açougue tem carnes frescas todos os dias. A padaria tem aquele pãozinho quentinho a toda hora. E frios com qualidade e excelente preço. A hortifruti grande variedade e a mercearia está sempre completa. O estacionamento é amplo e fica na rua Segundo Lopes Carmona, 347, Centro Votorantim. E agora também no Parque Jataí, na rua Levante Santucci, 590. Entrega em domicílio grátis na hora, inclusive domingos e feriados. Venha para o Supermercado Maluxo. Travessia Modas. Moda com estilo e ótimos preços. Porque você merece o melhor. Moda feminina e masculina. Travessia Modas. No coração da cidade de Votorantim. Rua João Walter, número 29, Centro. Já voltamos, falei que era rapidinho, já estamos de volta. Então, quando eu comecei o programa, né, a questão de informações ou não, na minha opinião, às vezes o jovem até procura informação, obtém informação e às vezes não sabe como utilizar essa informação, né? Como pôr em prática a informação que ele adquiriu, de como se evitar o filho, ou acha que com ele não vai acontecer. Mas, enfim, a gente está aqui com a doutora Sara, que é ginecologista, né? Que atua aqui na cidade de Votorantim, no conselho, na área de saúde, né? Na Secretaria de Saúde. Eu queria saber um pouquinho mais. Obrigada por estar aqui, primeiramente. Muito obrigada pelo convite. Eu atuo como médica obstetra no ambulatório da mulher.
E lá nós recebemos as adolescentes triadas das unidades de saúde para um atendimento de pré-natal de risco. Então, na verdade, aquelas jovens entre 12 e 17 anos incompletos, elas são recebidas por nós nesse ambulatório, onde então dá-se início ou continuidade, né, ao pré-natal já aberto na unidade de saúde, nós damos essa continuidade ao atendimento durante o pré-natal. Você estava falando há pouco a respeito das informações, Isso. né? Se a gestante tem, a adolescente, antes de se tornar uma gestante, se de fato ela consegue ter acesso às informações, né? Acesso a toda essa educação contraceptiva, ou se muitas vezes ela recebe e não é tão entendedora da informação. Tem informação e né? não sabe como usar. Eu acho Será? assim que atualmente eu acredito que isso seja a menor parcela. Eu acho assim que talvez a procura, a demanda espontânea de buscar essa informação, de ir até a unidade de saúde, ela muitas vezes não acontece. Nós recebemos gestantes que muitas vezes nunca colheram um preventivo, que às vezes poucos meses de atividade sexual e já se veem grávidas. Então, às vezes nem tinha consciência que estava grávida. Acontece isso? Muitas se veem grávidas ali em 4, 5 meses. E não sabia. Para nós, reportam que não sabiam, né? Muitas são magrinhas, de repente demora a aparecer uma barriguinha. Mas pode acontecer de realmente não acreditar que estivesse grávida? Eu acredito que até uns 3, 4 meses, sim. Depois disso, muitas vezes esconde por medo, né? Temores dentro da própria família, de como vai ser recebido a notícia, né? Pelos pais. Só um pouquinho mais pertinho, a senhora fala baixinho, eu falo alto, né? Então, mas eu acredito que a informação ela está ali. Muitas vezes não há tempo hábil para conseguirmos abraçar essa adolescente, orientá-la, porque muitas vezes a gente não consegue pegar um momento anterior à gestação. E quando elas chegam, o que a senhora observa, doutora? Elas adquiriram a gravidez, ficaram grávidas de livre e espontânea vontade, por causa do namoradinho, estava apaixonada, ou foi um ato de amor que não imaginava que pudesse acontecer com elas? Por que a senhora acha que ainda persiste a gravidez na adolescência? Eu acredito que muitas é na impulsividade. É na intempestividade do momento, no calor daquele momento. Elas se deixam levar sem realmente estarem conscientes de maneira plena em tudo que aquele ato pode trazer para a vida dela imediata e futura. Eu acredito que é mais nesse sentido, na impulsividade que é comum ao adolescente. Que é comum, exatamente. Existe risco para o adolescente engravidar? Risco na saúde, risco para o parto, risco para o neném? Olha, uma jovem de 13 anos grávida. Olha, no ano passado, que eu recorde, foram no nosso ambulatório 2 de 12 anos. 12 aninhos, é um bebê. 12 anos. Então, realmente, ainda me choca. Eu tenho uma filha de 14, eu fico assim... A gente quer, muitas vezes, até ter uma atitude mais maternal. Né? Você não olha como um bebê? Maternal. Porque a sua filha tem 14, você olha como bebê ainda, né? Um bebezão, né? Imagina uma criança de 12 anos, que é um cisco de gente. Então, na verdade, você perguntou de riscos, né? Todo extremo de idade para a mulher... Durante a gravidez, já é um fator de risco. Então, aquela que tem 38, 40, é um extremo de idade. Aquela que está entre 12, 15, 16 anos, ela é um extremo de idade. Até os 16 é um extremo. É um extremo, né? É inferior, do limite inferior, certo. Né? E existem algumas situações de intercorrências obstétricas que elas são mais atraídas nos extremos de idade, principalmente os quadros hipertensivos. Então, a gente não infrequente se deparar, além do fator de risco à adolescência, a gente sobrepõe uma gestação com hipertensão, uma pré-eclâmpsia. Então, esses extremos de idade atraem, sim, mais patologias obstétricas. O corpo da menina, do adolescente, a gente está falando de menina porque é ela que guarda o neném ali durante 9 meses, né? Uhum. Mas o corpo do adolescente, seja menino, seja menina, ele está desenvolvido o suficiente para parir, para gerar?
Olha, Mônica, é uma pergunta difícil por conta da biodiversidade, né? Nós somos assim, eu encontro adolescentes que entram no consultório, quando a gente vai bater o olho, 14 anos, dá a impressão que tem 18, né? Ao passo que outras estão mirradinhas, que enfrentam anemia, enfrentam desnutrição, padecem bastante com as adaptações hormonais, muitos vômitos, né? Então, assim, não dá para correlacionar que seja só a idade, né? Alguns organismos vão estar mais aptos, outros não. Eu acredito que é muito mais a parte emocional, educacional, familiar, de estrutura daquela adolescente, o contexto que ela vive, que gera mais riscos. Estamos aqui também com a Elaine Keffler, né? Tudo bem, Elaine? Oi, tudo bem. Sim, obrigada por estar aqui com a gente, viu? E você é coordenadora, né, do Ministério Mulher, né? Isso. E um dos temas que vocês trabalham é a gravidez na adolescência. Sim. A gente trabalha com esse projeto, a campanha chamada Quebrando o Silêncio, né? Essa campanha ela acontece desde 2000 e a tônica dessa campanha é exatamente para alertar, para motivar, incentivar a sociedade contra o abuso e a violência em todas as suas formas, com crianças, idosos, mulheres, né? Então, a gente procura conscientizar essas pessoas para que elas possam falar, abrir a boca e perder o medo, porque muitas vezes as pessoas sofrem bastante abuso e violência, mas elas não têm coragem de se manifestar. E esse assunto hoje que você está tratando sobre a gravidez na adolescência, muitas vezes acontece dentro de violência doméstica, né? E elas não têm coragem de falar. E o nosso trabalho é para conscientizar e de ajuda a essas pessoas que sofrem com essa situação. Com esse abuso, no caso. Com esse abuso. Né? Com abuso sexual que venha a gerar um filho, é isso? Exatamente. Então, muitas vezes não é só pelo impulso que a criança engravida, mas também a gente tem outros fatores que a gente sabe que infelizmente existe, que é a violência. Né? Exatamente. E assim, na sua opinião, no seu trabalho que você busca em campo, né? Você acredita que existe uma falha, se é que existe falha, no diálogo dos pais, nas escolas? Porque diz que nas escolas tem que ensinar sexualidade, outros pais falam que não pode ensinar, mas a televisão bombardeia a gente de informações, até na tela, aí, duas crianças, né? Que vão ser pais, né? Até o Carlos André já está colocando as imagens para a gente. Duas crianças brincando de fazer família, né? Como se fosse uma coisa simples, né? Mas onde será que está a falha? Na família? Na sociedade? Na mídia? Existe? Será que a doutora Sara também pode falar, Elaine? Eu acho que, com certeza, se a gente percebe um quadro que, como está hoje, alguém falhou. Então, nós não podemos assim indicar e dar o nome, mas a gente percebe que, nesse contexto atual, a mãe precisa sair para trabalhar fora, né? Então, a ausência da mãe, a falta de informação, isso acarreta também uma dificuldade tremenda no desenvolvimento, por exemplo, de uma criança, de uma menina, né? Essa falta de informação. A mídia também, muitas vezes, não tem assim ponderado no que tudo eles estão jogando para dentro das nossas casas, infelizmente. Então, nem todas as adolescentes, os adolescentes, eles estão preparados para receber essa carga tão grande de informações ou esse visual que acontece. O amadurecimento para lidar com a sexualidade, né, com as relações sexuais, porque é uma questão muito complexa, né? A questão da sexualidade, da relação sexual. Será que ele tem amadurecimento suficiente para lidar com isso? Perguntando onde possam estar esses nós críticos, né? Que o resultado venha a ser, então, a gestante, a adolescente. Na grande maioria das vezes, o parceiro também é de menor. Isso, né? A gente observa, ali, né? Na minoria dos casos, a gente observa o parceiro na maioridade, mas a dupla, os dois adolescentes, é o mais comum. Eu acho, assim, que
A questão de como está a sociedade também interfere, lógico, é a situação de famílias que têm dificuldade, não só financeira, mas a gente observa, infelizmente, aqui na cidade de Votorantim, Sorocaba, na região, um alto índice de drogadição também, sabe? Então, eu tenho algumas adolescentes que elas estão envolvidas com drogas. Isso não me aconteceu aqui em Votorantim, foi num outro atendimento em uma cidade próxima. Eu terminei de atender a adolescente, ela foi detida. E a secretária falou: doutora, sua adolescente que acabou de sair aqui grávida foi detida pela polícia. Eu falei: nossa, mas o que aconteceu? E ela estava envolvida, né, num processo de drogas. O namorado já preso, né, o pai da criança já preso. Então, são situações tão variadas, né, que envolve a mãe que trabalha, um pai que muitas vezes, infelizmente, tem um problema com alcoolismo, ou são mães separadas. Essa questão do abuso, eu já tive algumas pacientes em que a mãe é casada pela segunda ou terceira vez e o segundo parceiro molesta a filha mais velha da primeira união, que é uma adolescente. Então, nós já tivemos mães que perderam a guarda dos filhos em função desta adolescente se ver grávida e muito provavelmente fruto de uma situação como a Ilane colocou. E às vezes as mães sabem. Tem mães que até sabem, né? Sabe, é interessante que tem um temor muito grande, né? Um entrave gigantesco realmente para uma denúncia, para colocar isso de outra forma, não sei se uma dependência dessa nova união, né? Mas então, adolescentes estão vivendo esse contexto de drogadição, contexto de lares que se desestruturaram, estão semi-estruturados, né? Não sei, parece que tem uma palavrinha que falta, chamado amor, né? Dos pais para os filhos, dos filhos para os pais, não sei. Parece que, a partir do momento que o filho... os pais não conseguem sentar na mesa para almoçar uma refeição com os seus filhos, perguntar o que eles fizeram durante o dia, como é que foi, conhecer os amigos dele, conhecer todos, ter a liberdade de olhar o celular do filho, o filho olhar o seu celular também, né? Ter essa interação, não digo amigos, né? A gente sempre fala, vi uma psicóloga falando, né? Amigos você encontra fora de casa. Dentro de casa você tem que ter pai e mãe, né? Que são figuras diferentes. Amigos você tem fora. Dentro de casa tem que ter pai e mãe, porém com abrangência de mostrar que você pode se abrir com eles. Não é tudo que você vai falar pai e mãe. Isso é fato mesmo, né? Sempre vai ser assim, não é tudo, né? Mas saber que em certos momentos é com eles que você pode contar. Mas a partir de quando, sendo que esse pai e essa mãe é ausente, não conversa, ou só grita, não senta para uma refeição, e se senta para uma refeição, não conversa com o filho, não sabe o que está acontecendo com ele, né? O filho acaba de comer, vai na frente do computador e lá fica. Cadê seu filho? Fica no computador o dia todo. Adora ficar no computador jogando. Nesse meio tempo, será que você não pode tirar o seu filho dali para conversar, para chamar para sair? Mas ele não gosta. Mas não é questão de gosto, é disciplina, é ensino, é amor, é carinho, é afeto, acho eu. O que a senhora acha, Ilane? Com certeza você tocou num ponto assim, crucial, que é o amor mesmo. Porque, na verdade, na palavra de Deus a gente vê que o princípio de toda sabedoria é o temor a Deus. E isso hoje não está mais sendo trabalhado nos lares, né? Esse respeito a Deus que no passado os pais procuravam passar para os filhos, até mesmo no trovão, quando ia chover. Então os pais passavam esse respeito, que tem um Deus, que tem alguém que governa tudo isso. Hoje não está sendo passado mais esse temor a Deus, né? Os valores de caráter, né? Então isso já desapareceu bastante do cenário social. E isso tem também sido um fator assim, eu acho que preponderante para tudo isso estar acontecendo, porque uma vez que a gente tem esse temor a Deus, é um freio muito grande para muitas situações. Eu acho que já impede algumas situações, né? Porque na verdade são valores, né, que você adquire, né? Seja a questão do temor a Deus, seja da questão do respeito ao próximo, seja, né? Enfim, são valores que você aprende a ter. Mônica, o que eu percebo também da chegada, né, do perfil emocional dessas adolescentes que chegam para nós, é que elas chegam carentes.
Então, muitas vezes, elas até podem estar cientes de que aquele ato intempestivo, sim, ele possa resultar numa gravidez. Mas talvez até que ponto que, de maneira inconsciente, elas não desejam chamar a atenção. Porque muitas vezes é o momento em que eu vejo que a família vem, que ela é cuidada, que ela se preocupa com a alimentação dela, com aqueles cuidados, né, que talvez ela quisesse... Que até então ela não tinha. Né? Muitas vezes ela estava isolada, né? Sim. Não culpabilizando somente, né, a família. As mães, mas entendendo que, além da intempestividade, da impulsividade da adolescência, que é puramente hormonal, passível de se compreender, mas entra essa questão toda afetiva, de formação, que veio da infância, né? Muitas vezes infâncias traumáticas, mães também, que viveram que passaram pelo mesmo processo, às vezes, né? Então, muitas vezes são gerações, né, que somam histórias tristes e consequências, né, no criar, no passar esses valores, né? Em algum momento desacreditaram ou deixaram de buscar, né, toda essa religiosidade que, com certeza, na minha opinião, agora eu não falo como médica, eu falo como mãe, como alguém também que aos domingos está de manhã pedindo a ele numa igreja, né, que eu também frequento, então, e levo meus filhos, então eu sei que isso faz a diferença. Eu não sei, gente, pode me chamar do que vocês quiserem, mas eu acho que isso é um dos fatores primordiais, você ensinar uma direção de amor, né, e acima de tudo você mostra um ser superior nessa concepção toda, você mostra o respeito, você mostra o caráter, você... Que nem você falou, o adolescente ele é impulsivo, mas ele tem tanto amor que ele vai saber amar a namoradinha ou o namoradinho dele, né? Sem sofrer esse risco da gravidez. Não que a gravidez seja ruim, gente, não é isso. Ser neném, tudo é lindo. Os pais querem morrer a hora que a menina aparece grávida, né? Vou te matar, vou te arrebentar. Quem é o filho da mãe que fez isso? Depois que nasce aquela criancinha, todo mundo baba, todo mundo se derrete, né? Mas não é só isso, né? Não é só a criancinha bonitinha. Você tem que pensar que você tem uma vida que essa criança tem que percorrer, né? E essa adolescente também, que muitas vezes abandona. Há pouco nós estávamos conversando, a escola, né? Quantas, assim, durante a gestação, a gente tem todo um rigor, né? Como eu lhe falei, do Conselho Tutelar também está junto conosco, para buscar o abandono escolar dessa jovenzinha durante. Isso é importante, né? Então, aqui na cidade a gente tem esse controle. Tem um controle. Nós temos observado que muitas dessas gestantes que se ausentam sem justificativa na escola, ou as mães vêm porque a escola chamou, ou em alguns casos porque o conselho visitou a família, a casa, né? Vai na casa assim, puxa, o que está acontecendo? Que sua filha, ela abandonou o estudo. Ela está grávida. Então, em alguns casos, em algumas etapas já finais da gestação, nós, como médicos, nós emitimos um atestado médico pedindo as avaliações em domicílio, pedindo os trabalhos escolares em casa, as pesquisas, mas para que ela não perca o ano, que a direção escolar entenda que ela está num finalzinho diferente ali. Mas ela aí entra a minha dúvida. Então, se essa criança, essa jovem, essa adolescente, ele passou por está passando pela gravidez, uma gravidez traumática, ele não quer ir para a escola por vergonha, né? Uma série de fatores, não quer mais voltar para a escola. O conselho, o município dá esse amparo para que ele possa estudar em casa? Na verdade, isso é uma situação médica, quando o médico atesta que por uma situação de saúde, do contrário, essa jovem, ela tem que ir. Ela não tem condições, muitas vezes ela está tendo cólicas, a escola é longe, ela tem que ir a pé, outras vezes tem muitas escadas na escola, aquela gestante está no início, mas num ameaço de abortamento, ou então ela já está no final e ameaçando um trabalho de parto prematuro, ela precisa, do ponto de vista médico, de repouso. Mas do contrário, ela vai ter que ir para a escola. Não, do contrário, elas vão. Assim, exceto situações em que a gente percebe que a situação emocional é extrema, que ela tem muita vergonha. Já tive uma adolescente recente que tinha extrema vergonha de chegar com a barriguinha perante os amigos, né? Porque então, é uma idade que cultua tanto o corpo, né? Sim, e aí chega perto das coleguinhas, né? Não é, Ela? Interessante esse contexto aí da gravidez na adolescência, como hoje se tornou muito normal para algumas, né? Então elas acham que a banalidade, isso é normal hoje, porque a virgindade hoje já caiu de moda. Isso. Então a gente vive hoje numa sociedade de valores invertidos mesmo, como você falou. Então hoje é vergonhoso para aquela menina que ainda é virgem. É o contrário de alguns anos atrás, que quando a gente perdia a virgindade,
a gente não conseguia quase sair na sociedade. Você via, era taxado, né? Taxado, era. Então, discriminado. E às vezes não podia nem ser amigo mais daquela, porque aquela já caiu. Quer dizer, agora hoje isso se tornou assim muito comum. E hoje quase que inverteu, então. Quem hoje é virgem não pode nem falar, quase que é, porque cai, quem sabe, num bullying assim da escola. Já começa aquele apelidinho da escola, né? Que é BV, né? Boca virgem, né? Tem que beijar. Já viu isso, doutora? Não, o Mônica é campeão nesse negócio aí do BV, né? Você ouviu isso já do adolescente, né? Fulano é BV. Nossa, uma vez eu escutando essa história, meu sobrinho, falei, o que é isso, BV? Ai, tia, boca virgem. Falei, tem isso também? Boca virgem. Né? Tem isso também? O Cacá também, chegando aqui, o Cacá também é pai de adolescente, né? Então, 15 anos, fase difícil, idade difícil, né? Então, não sei, como você falou, esse contexto hoje, a molecada, o jovem está muito mais a flor da pele, essa sexualidade, né? Mônica, você sabe que me ocorreu uma situação que eu liguei no colégio da minha filha, mas liguei como mãe e como médica. Assim, não sei se até compartilho com vocês, assim, porque ela recebeu um livro, na ocasião ela estava com 12 para 13 anos, e era um despertar realmente do interesse, né, pelo sexo oposto, aquela paquera, o romance. O livro ele não trazia só romance, né? Ele trazia realmente o romance concretizado na sexualidade. E assim, a minha filha, na ocasião, com 12 para 13, ela se desinteressou do livro. Ela comentou comigo, ela falou, mãe, ai, que livro que não tô aguenta. Chato demais. E aí eu fui folhear algumas páginas, né, daquele livro, mas não é chato, é porque ela não estava naquele momento. Então, para ela não estava sendo nem interessante. Talvez para outros adolescentes estivesse sendo interessante. Então, a escola ela tem sim essa responsabilidade de também trabalhar a sexualidade, mas naquela ocasião, com a direção da escola, eu liguei e eu comentei, será que vocês não poderiam abrir um debate onde vocês colocassem essa situação assim, mais no básico, e aí as perguntas iriam surgir, né? Começar ao contrário. O jovem tem muita curiosidade. Nivelar, mas nivela, começa o assunto, nivelando por situações mais corriqueiras, perceber o que desperta de perguntas, porque alguns vão ter mais interesse e outros não. Então, tomar muito cuidado também é como fomentar a sexualidade de maneira precoce. Ela tem que ser falada, ela tem que ser trabalhada. Mas respeitar, coisa que não, respeitar a diferença. Uma mesma classe de 12 anos, 12 para 13 anos, podem ter adolescentes que estejam mais ávidos por entender ou por questionar, e outros menos. Então, talvez trabalhar essa situação de trazer o assunto numa abordagem mais básica e aí perceber o que é possível num grupo debater, no outro não vai ser esse mesmo interesse, né? Perfeito. Gente, a gente vai para um breve intervalo que tem uma pergunta que tem tudo a ver com o que você falou aqui de escola. A gente já volta, não sai daí. Preço baixo e qualidade na hora das compras é no Supermercado Maluxo. No açougue tem carnes frescas todos os dias. A padaria tem aquele pãozinho quentinho a toda hora. E frios com qualidade e excelente preço. A hortifruti grande variedade e a mercearia está sempre completa. O estacionamento é amplo e fica na rua Segundo Lopes Carmona, 347, Centro Votorantim. E agora também no Parque Jataí, na rua Levante Santucci, 590. Entrega em domicílio grátis na hora, inclusive domingos e feriados. Venha para o Supermercado Maluxo. Travessia Modas. Moda com estilo e ótimos preços. Porque você merece o melhor. Moda feminina e masculina. Travessia Modas. No coração da cidade de Votorantim. Rua João Walter, número 29, Centro.
Voltamos, eu vou ler aqui alguns recadinhos. A minha amiga Cida Turina, lá da Vila Nova, obrigada, viu, Cida? Ela perguntou o seguinte para as duas, né? Teria como fazer mais palestras em escolas, igrejas também, Tailane? Onde houver jovens, enfim, onde tiver jovens, porque a mídia está ensinando muita coisa errada. E as crianças ficam antenadas na mídia, sim, quer queira, quer não, eles estão, né? Tem como fazer isso? Sim, tem como fazer isso, viu? A gente... Posso aproveitar para dar vender aqui o meu peixinho? A gente está programando, né, para sábado, agora de manhã, dia 22 de agosto, uma concentração muito grande ali no Parque Campolim. Que legal. E nós gostaríamos de convidar a todos os ouvintes aqui do seu programa, nesse momento, para estarem conosco ali. E ali nós vamos, então, distribuir material e também... nós podemos oferecer, nessa ocasião, o endereço onde elas possam estar agendando ou procurando agendar uma palestra onde necessitar. Se for em alguma escola, temos o material também para estar levando de orientação para as crianças, né? Nós estamos distribuindo, posso mostrar agora? Pode, claro, por favor. Na sociedade toda de Sorocaba, nós já temos muitos folhetos aí. O nosso convite é esse aqui. Quebrando o silêncio. Quebrando o silêncio para esse dia. Pode mostrar, né? de novo para a câmera, por favor? Sim, podemos mostrar. E vocês são os nossos convidados especiais para estarem conosco segura lá. Mais um pouquinho isso, segura só mais um pouquinho aí, por favor. Isso, deu. Nesse Campolim. Qual horário? Parque Campolim. De 9 até o meio-dia nós estaremos ali numa concentração. Tá. Nós também distribuímos em todo... Opa! Tá. Nós distribuímos em toda a sociedade, aqui no Shopping Guatemi, em todos os restaurantes, pizzarias, lanchonetes. Esse é o nosso papel de bandeja. Então, se vocês Quebrando andarem por aí, silêncio. podem, quem sabe, deparar com um papel de bandeja desse. E vocês distribuem gratuitamente? Sim, esse foi gratuitamente porque tivemos alguém patrocinando, né? Então é um trabalho extremamente social mesmo, né? Para fazer com que as pessoas saiam do silêncio e da violência e denunciem. Exatamente. Ele tem um cunho inteiramente assim, social, para a gente ajudar mesmo a pessoa a sair do silêncio e vir denunciar. Então, esse projeto, nós não temos a solução, mas nós recebemos sempre as ligações, porque tem o site, e daí as pessoas, então, ligam e a gente orienta essas pessoas, então, a procurar os órgãos competentes, né? Mas é o projeto que nós estamos trabalhando em todo o mês de agosto, e o mês de agosto todo nós recebemos um apoio muito grande aqui, uma simpatia grande das autoridades e também da sociedade de Sorocaba, porque a gente percebe que é um assunto que tem incomodado bastante. Então, a senhora esteve na Câmara Municipal, né? Já estive também na Câmara Municipal de Votorantim, abordando esse projeto. Falando sobre esse projeto. Também estive na Câmara de Sorocaba, fui também a Araçoiaba, porque nesse dia nós estaremos juntando ali as 3 comunidades. E aí o nosso convite, então, fica para você, ouvinte desse programa, estar conosco também ali. Obrigada, estaremos lá. Obrigada. Doutora Sara, a senhora acha também importante fazer essas palestras em escolas, em igrejas, seja onde tiver jovem, parar e entrar com essa abordagem, seja ela gradativa, né, como a senhora já colocou? As próprias UBSs, as unidades, elas têm um trabalho de educação em métodos contraceptivos. Então, são núcleos nas unidades que trabalham a população da região. Então, essas palestras, elas acontecem, tem uma agenda própria de cada UBS. Mas dentro da unidade. Da unidade. Eles não vão para as escolas, por enquanto. Se convidado, sim. Se convidado, sim. Eu já tive a oportunidade de ser convidada para algumas escolas, onde a gente apresenta, então, toda a orientação médica e responde perguntas, questionamentos, e aí percebe essa situação tua de muitas vezes você colocou de desconhecimento. Realmente a gente até se assusta em algumas perguntinhas, né, que são de total desconhecimento. Então, mostra mesmo que o jovem ele tem acesso à informação, mas acaba não tendo conhecimento. Não sabe interpretar aquela informação em algumas situações, né? Agora, aqui conosco nós temos uma ibiatra, que é a doutora Carol, aqui em Votorantim. Ela é especialista em adolescentes. Então, já há algum tempo ela tem trabalhado, tanto durante a gestação, como uma orientação para que a segunda gestação não aconteça antes dos 18 anos. Porque nós temos uma taxa... Ainda tem isso, tem a reincidência ainda.
Ainda ter residência. Essa situação. A Maria Laura está perguntando o seguinte: quais os sintomas do início de uma gravidez? Ai, 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 Maria Laura. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, meu Deus do céu. Então, mas isso acredito assim que é muito conhecido, né? Então, desde dos vômitos, das vertigens, muitas vezes o desmaio, porque a pressão tende a cair um pouquinho. A ausência da menstruação não quer dizer nada, assim, né? Muitas vezes ela nem falha, né? Muitas vezes até continua, né? Um pouquinho, um mês, no outro mês ainda, um borrãozinho, um fluxo escasso, e até confunde, né? Aí o diagnóstico. Então, mas seria assim, muitas vezes aquela cólica, ou seio mais dolorido, uma certa irritabilidade. Esses são os primeiros sintomas? Podem ser, não todos juntos. Entre outros. Irritabilidade, né? Alguma cólica. Dores nas mamas, nos seios. Dores nas mamas. A mudança de humor. Ai, Maria Júlia, pelo amor de Deus, não fale que você está sentindo isso. Quantos anos você tem? Maria Eduarda, desculpa, Maria Eduarda. A Maria Aparecida de Oliveira já está aí mandando um abraço para a Mônica, para os convidados, que o programa está muito bom, muito educativo. A Neuza Ribeiro do Monte Alegre também está dizendo que o programa está muito bom, está aprendendo muito aí. Ana Paula Moreira, do Parque Bela Vista, mandando um beijo para todos. Maria Aparecida Constantino, diz que já conhecia a doutora, está muito feliz de vê-la aqui. Maria Lúcia de Lima também, um beijo para a Mônica, convidados. A Bernadette Gugoni também, gostando muito. Um abraço para os participantes, está gostando muito da apresentação de vocês. Bernadette Gugoni, Parque São João. A Clio, minha vizinha e amiga, parceira aqui, diz que o programa está ótimo, está muito educativo também, está gostando muito. E a Rita Oliveira pergunta o seguinte: os jovens estão despertando cada vez mais cedo para a vida sexual? Sem dúvida. Você acha que estão despertando? Sem dúvida. Por N fatores, como nós já falamos, né? A questão de religião, de falta, né? Desse abraçar realmente de uma crença onde a família possa ter uma linha, isso ajuda muito. A questão do que se passa, né? Como comum, como banal pelos amigos. Como a Elaine falou, né? Hoje em dia é vergonhoso comentar que é virgem. Porque eu me recordo de uma das palestras que eu dei numa escola, que eu perguntei, o rapazinho me pergunta, doutora, mas qual é a melhor época para começar, então? Aí eu querendo sentir o que ia ser a resposta, falei, não pode ser depois que casar? Nossa, mas caíram na risada. Como se estivesse falando uma coisa absurda, né? A classe inteira, né? Eu falei, que tristeza, poxa vida. Então, quando eu recebo uma adolescente, seja no consultório ou em um ambulatório, um serviço público, ela fala, ai, doutora, eu ainda não comecei a ter relação. Eu falei, que bom. Então, muitas vezes elas falam com vergonha. Eu falei, mas que bom, que juízo. Olha a menininha ali, olha que criancinha ali, né? Com a barriguinha fazendo... Gente... E o medo, Mônica, que elas têm do parto. E o medo, porque são crianças. Então, imagine o transtorno, que já para nós adultas, né? Ter aquele momento do parto, quanta ansiedade não gera na família. E para adolescente, aquele medo da dor do momento do parto. E a grande maioria são incentivadas ao parto normal, que é o mais fisiológico, né? Ai, mas são tão piquititicas. Dá a impressão que cesárea seria a solução, né? Mas não é. Ai, eu fico imaginando essas menininhas. Não, é tão piquititica passar por um parto normal. Difícil. Elas amadurecem literalmente da noite para o dia. Eu conheci uma menina no meu trabalho, né, também social aí, e foi um caso até interessante. Ela foi vítima de violência do pai e dos irmãos, né? E ela engravidou. E, enfim, a gente foi retirada da casa e tal. E um dia ela chegou para mim e falou assim para mim, tia, o que está acontecendo comigo? Por que a barriga cresce tanto? Mas você está grávida, tem um neném aí dentro. Mas como que esse neném veio parar aqui dentro? Como que ele vai sair daqui de dentro? E eu fiquei pensando, como que ela não sabe, né? Que nem o que você falou. De repente, a gente acha que tem informação, mas não tem. Ela foi vítima de violência a vida toda do pai e dos irmãos, né? De repente, na cabeça dela, aquilo era normal que o irmão fizesse e que o pai fizesse. Ela acreditou nisso. Como que surgiu uma criança lá dentro? Como que entra uma criança já? Como tem uma criança aqui dentro, né? Ela não tinha noção disso. E ela queria saber como que ia sair aquela criança. Tia, tem que rasgar? Sai pela boca? Juro para vocês, eu fiquei assim transtornada com aquela menina.
ela não sabia. E a gente vê que não é casos isolados, de repente, né, doutora? Então, Você vê casos de pessoas que vêm aqui no ambulatório, de repente conversa com a mãe, que já passou, tem uma informaçãozinha. Essa menina não, ela tinha a mãe dentro de casa, mas a mãe era ausente. A mãe não quebrou o silêncio. É isso que eu ia comentar. Que tristeza numa situação dessa, né? Onde não houve toda essa denúncia, né? Não, porque tem mãe que ainda acha que a culpa é da filha. A culpa é da filha, não tem? Muitas mães. Pode pegar o microfone. Muitas mães. Elas não denunciam. Algumas por dependência financeira, depende do não, absurdo, né? cônjuge lá para sustentar o lar. E na maioria das vezes elas ainda têm a filha ali como a concorrente delas também, assim, e não falam e passam também a espancar, a bater na filha. E muitas vezes também elas têm essa omissão. Está sabendo de tudo, mas deixa quieto porque está tudo muito bem, então não vamos... Como pode, né? Mudar. Não sei, não, Sara. Acho que o amor de mãe teria que ir em primeiro lugar. Como que dependência financeira? Eu vou em qualquer lugar, eu vou bater em qualquer porta. Não sei, eu acho que vou para debaixo da ponte, mas... Não é, eu surtaria. É difícil julgar, né? Esse julgamento é complexo, né? É muito complicado. Né? Não dá, a gente não está na casa para saber, né? É bem complexo mesmo esse entendimento. Mas eu vivo situações com a adolescente grávida que é uma satisfação de a gente ver que a mãe vem, o rapazinho vem, né? Vocês estão morando junto? Não, mas ele gosta de vir, ele acompanha as consultas. Então, você vê aquele momento em que realmente a adolescente é abraçada. E eu, em algumas outras consultas, eu vivencio a situação contrária, onde a mãe senta... essa aqui, doutora. Essa aqui, doutora. Como se fosse um lixo que tivesse ali. Essa aqui, doutora. Fala aí o que ela precisa fazer. Que ela não me escuta. Que ela não me escuta. Agora vai escutar mesmo. Já tem neném nascendo, não vai ser agora, né? É complicado. A gente fica até um pouco constrangida ali, né? Não, mas e aí, como é que tá, né? Então, você percebe que realmente tem uma barreira muito grande de comunicação entre aquela mãe e aquela filha. Ou muitas vezes uma tia, né? Porque ela não mora com a mãe. Então, essa aqui não me ouve. Essa aqui dói. Muitas vezes a gente ouvir uma frase assim, onde você percebe a adolescente cabisbaixa durante a consulta, e você querendo orientar, e daí vai escutar o bebê num outro cantinho, e daí a gente pergunta com mais calma algumas coisas. Então percebe a família que abraça e a família que tem que lidar com aquilo, porque às vezes o conselho está batendo na porta, ou então ela vai ser... Me diz uma coisa, é mais fácil a família... É porque assim, eu acho que quando chega a notícia, né, Elaine, você também vê esse caso assim, chega a notícia, mãe, tô grávida, com 13 anos, é um choque, acho que a mãe quer morrer, né? A grande maioria das mães se descabelam no primeiro momento. No primeiro momento. Mas depois a abordagem da mãe, por mais que ela não aceite, não concorde com a situação, é acolher a filha ou é a rejeição? Não, eu vejo na grande maioria acolhe. Você concorda, Elaine? Quase sempre sim. Acolhe, né? A grande maioria rejeita muito no início, se apavora muito na descoberta, né? Mas depois não tem outra alternativa. Aí tem que acolher mesmo, né? Uhum. Isso é bom demais. A Irene Marli Laureano não quis falar a idade da filha dela, mas disse que a filha irá ganhar o bebê só em dezembro. Mas enfim, não vem ao caso, nós não queremos saber. Só que ela disse que já está saindo muito leite do peito dela. É normal? Pode sim. Só para dezembro já está saindo leitinho? Tem pacientinhas que tem durante a gestação sem que... Não tem perigo? Não estimular essa produção, né? Estímulo mamilar, não estimular, mas se é de maneira espontânea, sem ela perceber, às vezes acorda com a camisolinha um pouquinho molhada, não tem problema. Não tem problema, né? Tudo bem aí, então, Irene, fique em paz, tá bom? Mas também procure o médico, né? É bom, né? Sempre a gente fala isso, né? Reze, mas procure o médico, né? Faça a sua parte. Faça a sua parte, né, Elaine? Com certeza. Deus deu sabedoria e inteligência aos médicos e eles precisam ser sempre solicitados, sempre ser consultados. Não adianta a gente acreditar só nos astros, não, né? Só orar, não. Tem que fazer a nossa parte também, com certeza. Né? A Cida Turina ligou novamente, ela disse o seguinte, na escola Walter Rocha, da Vila Nova, há uma professora chamada Keila, que aborda muito esse assunto da gravidez, né?
E ela fala muito bem sobre esse assunto com seus alunos. É uma professora nota 1000. Olha que gostoso ouvir isso, gente. Saber que existem professores empenhados nisso. Às vezes, independente da cartilha que você tem que rezar, né, que o Estado manda ou que o município manda, tem alguém que toma a frente, né, para fazer uma mudança dentro da sala de aula, dentro do seu espaço. Porque o professor veste a camisa e mostra que o quê? Aquilo é a família dele, né? Ele quer orientar, quer cuidar, penso eu. Como eu mencionei, eu tenho uma filha adolescente, eles se identificam com o professor, né? Muitas vezes se tornam até fã isso de determinado. Então, exatamente. com grande responsabilidade também, né? Do docente que está ali, do que ele vai passar, de que... É bonito, né? O Carlos Antônio falou: ô Carlos, tudo bem, querido? Mandando um abraço. Ele lá já em Protestantes, mandando um abraço para a Mônica. O programa está ótimo, muito bom. E que ele quer saber o seguinte também: existe uma idade ideal para levar a menina a primeira vez no ginecologista? O que eu recebo com frequência é no momento em que alguns sinaizinhos de desenvolvimento da mama, pilificação, muitas mães, antes mesmo da primeira menstruação, trazem as filhas. Mas são aquelas mães preocupadas, né? Mas eu observo isso menos na saúde pública, mais na saúde privada, né? Então, assim, a gente observa aí essa chegada espontânea da pré-púbere, né? Da jovenzinha que está saindo ali dos 10, 11 aninhos, é menos frequente na saúde pública. Essa é uma idade ideal para procurar? É uma idade bacana de procurar, porque cria um vínculo, desmistifica o ginecologista, a gente consegue conversar, muitas vezes fazer nenhum exame, né, além do físico geral, mas às vezes alguma dosagem hormonal para a gente ter uma ideia de como estão as taxas hormonais ovarianas, como é que está o crescimento. Existem alguns raios-x que nós conseguimos fazer para predizer o quanto essa criança, né, ainda tem de estatura, estatura a se adquirir. E o momento também da primeira menstruação é importante. Às vezes, os primeiros meses após a primeira menstruação tem muita irregularidade. Então, surgem muitas dúvidas. Mas é interessante o que você falou, né? Na rede pública nós não encontramos quase essas mães preocupadas. Mas, não sei, né, meu pensamento. Parece que nem as mães têm o hábito de procurar um ginecologista. Quem dera levar as filhas procurar, né? De maneira preventiva, né? Não é? Essa é uma atitude. Na verdade, como sociedade como um todo, nós temos que trabalhar mais o agir preventivo. Trabalhar a saúde preventiva, né? De maneira geral. Né? Nessa situação, menos ainda, né? Elane, na sua opinião, como deve, a doutora já falou, ela tem a opinião dela, mas como você acha que nós devemos orientar os jovens em relação à sexualidade? Olha, existe uma fórmula? Existe um jeito? Existe, sim. É só a gente começar a pensar um pouquinho de que ela vai ter uma filhinha ou vai ter um filhinho. E, normalmente, a filha sempre, ela, num determinado momento, quando ela começa a crescer um pouquinho, ela pergunta sempre à mãe, ela fala: mãe, cadê as suas fotografias de casamento? Onde estão suas fotos de noiva? Porque ela começa a ver noiva e tudo é muito lindo. E ela vai pedir à mãe. Então, isso é muito bonito também. Orientar nesse sentido de que, no futuro, a sua filha, o seu filho, vai pedir esse álbum para dar uma olhada. Então, seria muito bom que a gente se preservasse para, nesse momento, a gente ter como mostrar, né, aquele documento ali do casamento para eles. E também uma outra coisa interessante seria falar para eles a respeito de uma alimentação ou um almoço muito especial que está sendo oferecido. O que você vai comer primeiro na frente? A sobremesa? Vai comer a sobremesa primeiro, depois o almoço? Não é assim que acontece. Então, se eles se conscientizassem disso, meninas, adolescentes, pensem bem nessa situação. Primeiro, o almoço delicioso. Deixe a sobremesa para depois, entendeu? Porque todo rapaz que namora, né, normalmente ele vai dizer mesmo para ela, para as meninas, que ama, quer uma prova de amor, vai pedir essa prova de amor. E a prova de amor é a relação sexual que eles querem. Mas aí, nesse momento, é que a gente precisa ter essa conscientização. E nessa idade também, vamos falar a verdade, ninguém sabe nem o que é amor, né? Não sabem. Não sabe nem o que é amor. É uma paixão, paixão desenfreada, né? Prove que você me ama, mas nem sabe o que é amor.
Impulsividade, né? Impulsividade. Sabe o que eu estava pensando aqui, Mônica? E essa impulsividade, quando ela gera um filho e acaba a família aceitando, assim, claro que com muitas e muitas consequências, já é extremamente difícil. Mas e quando vem uma doença? Né? Então, muitas vezes a gente... não é infrequente a gente colher o preventivo e no próprio preventivo encontrar patógenos de transmissão sexual. Muitas vezes algumas lesões condilomatosas, o conhecido HPV, né, do condiloma, de uma criança. Crianças de 12, 13, 14, 15, 16 anos que já portam situações do HPV, por exemplo, você tem e você vai levar. Vai levar a vida toda. Então, e tão precoce, por mais que se faça agora vacina, tudo, mas muitas vezes não dá nem tempo da gente fazer a contracepção, quanto mais a vacinação, que já está começando mais cedo, né? Então, dos 9 aos 10 aí já estão tentando pegar. Mas imagine o carregar isso. Muitos foram contra essas vacinas, né? Muitos foram contra. Tivemos... Muitas pessoas, não, né? Não, na área da saúde não, muitas pessoas, né? Muitos pais que não queriam levar as filhas a tomarem vacina, né? Porque achavam absurdo. Imagina, minha filha tem 9 anos, eu levar a tomar vacina, ela não sabe o que é a sexualidade. É difícil, como eu disse, é difícil julgar, mas é melhor fazer. É melhor fazer, gente. E outra coisa, a gente fala tanto, a gente está falando desde o começo do programa, já está quase acabando por sinal, né? Passar tão rápido, da sexualidade, sempre em relação à menina, à mulher, né? Como se a carga... Tudo bem que a carga maior fica para ela porque ela que vai parir, ela que vai ter que carregar aquela criança. Mas o ato de trazer uma criança no mundo não é só dela. E a gente está colocando de uma forma que só a menina é a responsável, só a menina vai procurar o ginecologista, só a menina vai... Porque sempre a carga maior é sobre ela, é por isso? E a gente esquece dos meninos que, afinal de contas, também ajudaram a vir essa criança no mundo, porque sozinha ela não veio. Posso falar? Pode. Acho que os meninos também, uma parcela grande, né, de pensar um pouquinho e uma responsabilidade nesse caso também, né? O adolescente, ele é considerado assim, ele ainda está naquela identidade não formada, né? Não sabe ainda se ele é uma criança, se ele é um adulto, mas ele já sabe perfeitamente o que é certo e o que é errado. Isso todo adolescente sabe, o que é certo, né? E o que é errado. Então, nesse momento, eu acho que seria muito, muito oportuno a gente pensar que eles precisam estar conscientes de que, como a doutora acabou de mencionar, quantas doenças, né, sexualmente transmissíveis tem por aí. São muitas doenças que eles adquirem nesse momento, né? Então, eu acho que se começar, como foi o pedido aí, uma conscientização de muitas palestras, as escolas também, elas têm uma parcela grande nessa responsabilidade, uma vez que hoje o lar está um pouco deixando a desejar, né? Os pais têm que trabalhar. Eu acho que os meninos também têm que ter essa parcela de responsabilidade, né? Porque a gente joga a responsabilidade sempre sobre as mulheres, né? A gente sempre é a culpada por tudo. Eu acredito que na adolescente a responsável vai ter o responsável maior. Que é a mulher, porque ela vai carregar. Não, eu digo o responsável maior pela menor que está grávida. Pela menor. Então, muitas vezes, esse responsável maior, ele nem quer que o parceiro registre. Que aquele pai, que ainda é uma criança, registre. Tá, mas e o pai do rapaz? Ele não teria que tomar uma postura de falar, olha, não, você... Mínima... Mas não, muitos pais falam assim, não, meu filho é homem. Meu filho Não é isso? Eu acho que assim, a imaturidade é óbvia. Tanto da menina quanto do rapaz, principalmente se é de menor, né? Então, eu acho que muitas mães, muitos pais da adolescente, eles preferem até que eles abriguem aquele bebê. Então, alguns não são registrados no nome do adolescente. Não, imagina, não é para os pais do rapaz também brigar e falar, não, é meu neto. Não, mas sim. Essa briga a gente não vê muito. Não tem. Não. Por quê? Porque a responsabilidade é só da mãe, só da menina. É quando o adolescente vem na consulta, participa, aí você percebe que aquele vai ter Mas não é, porque a responsabilidade é só da menina. O rapaz não tem responsabilidade, então nem para registrar ele tem essa responsabilidade. Tem muitos pais que levam os filhos, né? Que querem levar os filhos rapidamente e logo
para ter a sua primeira experiência sexual, para mostrar que realmente ele é homem, ele é macho. Então, né? é isso que eu estou falando. Os próprios pais incentivam assim, essa prática logo cedo. E aí que vem esse grande problema também. Porque isso é uma prática. E depois que ele foi a primeira vez, foi a segunda, ele vai precisar e vai sentir a necessidade. E tratar sempre as meninas, as jovens, as mulheres, como um objeto. Com certeza. E elas acabam aceitando ser um objeto. Mônica, o iniciar da sexualidade de muitas delas é igual a dor. Dor. Elas mal saem da fase das primeiras relações de dor, de entender o que está acontecendo no ato sexual e já se vêem grávidas. Já está grávida. Então, assim, é muito triste essa situação. Mais triste ainda pelo contexto de serem tão jovenzinhas, não terem união, não chamo nem de união instável. É tão fugaz, muitas vezes, a passagem desse parceiro, desse pai. Esse amor? É. E assim, então, sobra, com certeza, como você falou, tudo, toda a carga é dela. E dela e da família. Tá vendo, meninas? Não existe amor eterno de adolescente. Desculpa, mas não existe. Alguém falou para vocês que existe, doutora? A paixão, né? Só tem a paixão e a paixão acaba. Mas existe o amor eterno? Não. Acho que adolescente não, né? Existe a paixão. Né? Porque ele ainda não tem uma personalidade totalmente. Aí fala, eu sou apaixonada. Eu amo meu namorado, eu amo, vou dar para ele, né? Desculpa o vocabulário, mas é assim que acaba falando, né? Porque eu amo meu namorado. Então, essa prova de amor para ele. Sabe, Mônica, há pouco tempo, conversando com um adolescente, ele se queixou de que foi alvo de bullying na escola, né? Porque ele nunca teve a primeira prática dele sexual. Isso foi com ele, o menino, né? Agora nós estamos falando do menino. Isso. E ele, então, disse que ele foi, assim, muito mesmo criticado e foi um alvo ali naquele momento de muito, muito abuso. Aí ele ficou pensando assim, e ficou meio chateado, e ele então olhou para aquele grupo e disse o seguinte: eu só tenho uma coisa para falar para vocês, não quero briga e quero sair daqui. Quando eu quiser ser igual a vocês, qualquer momento que eu quiser, qualquer esquina que eu parar, eu vou conseguir ser igual a vocês. Qualquer esquina dessa eu vou encontrar alguém e eu vou ficar igual a vocês. Agora, quando vocês quiserem ficar ou voltar e ser igual a mim, vocês nunca mais poderão ser. Então, vocês já... Quer dizer, eu achei interessante a maneira como ele colocou assim. Então, quando eu quiser ser igual a vocês, já nessa prática aí de sexo, eu posso ser a qualquer hora. Agora, vocês nunca mais poderão ser... Não dá para ser mais como eu sou. Eu sou puro e eu quero arranjar uma menina pura para mim também. Então, isso é bonito quando tem essa formação e ainda tem... Eu respeito ao próximo, né? Eu respeito da entrega, né? Acho que é isso que... Eu comentei que nós temos uma ibiatra, que é uma pediatra especializada em adolescentes, que trabalha muito a parte emocional, né? Os conflitos que o adolescente tem. E um dos conflitos é exatamente essa questão da baixa autoestima, né? Que é a fase em que ele se encontra. Quem eu sou, o que eu vou ser, o que está acontecendo no meu corpo, qual vai ser a minha posição profissional. Então, ela trabalha muito esses conflitos. E a gente percebe que a adolescente, seja a menina ou adolescente menino, eles perdem muito a autoestima com essa prática, essa banalização realmente da sexualidade. Eles literalmente perdem a autoestima, eles se sentem mais e mais inferiores porque não encontram esse a mais do que a parte física. Então, isso repercute no lado emocional. Aquilo é um troca, e não acrescenta, e não só não acrescenta, afunda e afunda. Realmente pôr em risco o equilíbrio emocional daquele adolescente. Dessa maneira. Então é tão bonito, né? Na televisão. Bonito, né? É tudo tão bacana, tal, mas isso gera uma carga emocional muito grande. Depois, para você tentar corrigir isso, seja com um profissional, seja com uma família, seja, né, na igreja, é tão mais difícil, mais difícil, né? Depois da ferida. Depois, né? Exatamente. Depois de você sentir atrapalhar todo o emocional, o psíquico daquele jovem, é bem mais difícil corrigir. Quero agradecer vocês pelo programa, passou rapidinho, né?
Mas agradeço muito, foi muito bom mesmo. Se quiser dar mais um recado, Helena, fica à vontade. Muito obrigada, Mônica, pela oportunidade. Foi muito bom estar com vocês aqui nesta tarde. E relembrando, você é nossa convidada, doutora também, nossa convidada, para estar ali sábado de manhã, né? E todos os ouvintes, por favor, nós vamos então estar ali no Parque Campolim, das 9 horas até o meio-dia. Esperamos por vocês todos. Obrigada. Doutora Sara, mais uma vez, muito obrigada por ter vindo. Obrigada, Isilda, por ter, né, liberado a nossa secretária. Viu? A Sara é muito simpática. Muito obrigada pela oportunidade. Fala muito bem também, né? Assim como as duas que nasceram mesmo para ensinar, né? Porque tem o dom da palavra, vocês duas. Né? Então, parabéns mesmo, Elane. Você tem um trabalho maravilhoso. Que continue com esse trabalho que tanto nós precisamos. Né? Nós precisamos desse trabalho, sim. Doutora Elane também, que esse trabalho maravilhoso da cidade. Muitas pessoas, Sara, muitas pessoas já falaram muito bem, pessoas ligaram, conhecendo, então é gostoso isso, né? O reconhecimento do nosso trabalho, né? Então, muito obrigada. Parabéns mesmo pelo seu trabalho que está fazendo na nossa cidade de Votorantim, a diferença que você está fazendo na nossa cidade. Muito obrigada. E com certeza você faz a diferença, e a Elane faz a diferença também. Então, muito obrigada a todos. Vou fazer o sorteio rapidinho aqui, né? O pessoal vai ficar bravo, cadê o sorteio? Vamos lá? O primeiro sai para Maria Aparecida Constantino, do Parque Bela Vista. Vamos lá, sai aqui o kit sabonete para ela. E para Clio, Clio, você ganhou, Clio, saiu um kit sabonete artesanal para minha amiga Clio, todos são uns amigos da gente, né? A Ana Paula Moreira também ganhou outro kit aqui. Então, deixa eu já pôr aqui, não esquecer. Então, muito obrigada a todos vocês, fiquem com Deus, que o Todo-Poderoso nos guarde e nos proteja, né? A gente acreditando ou não, a gente tem que saber que existe algo a mais, né? Sempre tem que uma pontinha de que a gente sabe que existe, né? Então, vamos proteger aí, acima de tudo, proteger a nossa família, proteger nossos filhos, nossos adolescentes. Precisam de muita proteção externa, proteção interna, né? E quebrar o silêncio, como bem disse a Elane, tá? Vocês vê coisas erradas, coisas ruins, agressões, violências, seja contra quem for, seja contra um animalzinho, seja contra um adolescente, seja contra um idoso, seja contra a mulher, seja contra um rapaz, não importa quem, né? É violência? Denuncie. Tá bom? Quebre o silêncio de vocês. Fiquem com Deus, até a próxima semana, se o Todo-Poderoso nos permitir e Ele há de nos permitir.